Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir hoje o ano litúrgico, o ano C, nosso 29º encontro. Estamos no Sábado Santo, na vigília. Nós aqui não vamos fazer as 9 leituras, nós vamos fazer 3 do Antigo Testamento, que eu vou comentá-las. A leitura do Novo Testamento da Carta de São Paulo aos Romanos e o Evangelho do ano C. A celebração eucarística de Sábado Santo é especial dentro de todo o ano litúrgico. Depois da morte do Senhor, vemos as mulheres que o tinham acompanhado desde a Galiléia voltarem para suas casas. Nas horas que precederam o sábado, tinham preparado aromas e perfumes com a intenção de embalsamar o corpo de Jesus, logo que terminasse o repouso sagrado. Os apóstolos e um pequeno grupo de discípulos fecharam-se no cenáculo por medo dos judeus e estavam abatidos num grande silêncio. O silêncio que, ao celebrarmos o sábado, que envolve a comunidade cristã nesta Eucaristia. É diferente. A liturgia de sexta-feira já é celebração pascal, anunciada na veneração da Santa Cruz. No sábado, irá ser proclamado a alegria de que Jesus ressuscitou, venceu a morte, trazendo salvação para toda a humanidade. Desde o século II, impôs-se uma celebração anual preparada com jejum. A primeira leitura que tomamos na nossa comunidade, a liturgia da Páscoa, completa são 7 leituras do Antigo Testamento, como eu havia dito, e uma carta de São Paulo, e depois outra do Evangelho, ano A, ano B ou C, nós estamos no ano C. Então, nós sabemos que nós não vamos fazer todas as leituras, vamos fazer somente 3 leituras do Antigo Testamento. A primeira é tirada do livro do Gênesis. Faremos a mais longa da leitura. Existe a breve e a longa. Nós vamos optar pela mais longa. Trata da criação do mundo, que abre o livro do Gênesis. Queremos destacar que Deus cria dando ordem, ordenando as coisas, colocando cada coisa no seu lugar. A criação não é um caos, como se expressava nas outras cosmogonias dos outros povos, a origem do universo, cuja criação parte da morte e confronto dos deuses. Deus diz e tudo acontece. Tudo tem uma ordem, disposição no mundo. Não se diz que Deus criou o sol e a lua e as estrelas, pois nas religiões antigas, sol, lua e estrelas eram divindades. Deus cria 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia, o menor para presidir a noite, e também criou estrelas, os luminares do céu. O objetivo dos luzeiros é distinguir a manhã da noite e distinguir as festas, os dias e os anos. Tem a função de calendário, de marcar as festas no calendário, que naquele tempo era um calendário lunar. Depois Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele tem a missão de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, selvagens e sobre todos os répteis. Tem o poder dado por Deus a todo ser criado, sujeitando tudo ao ser humano. Depois, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha que o verbo aqui é o verbo fazer. Muita atenção. O narrador, depois dessa frase, onde Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o narrador acrescenta, agora é o narrador que entra no texto dizendo: Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Ele criou macho e fêmea. Algumas traduções da homem e mulher, não é uma mulher, não. Macho e fêmea.
ele não refere que Deus criou o ser humano à sua semelhança, né? Mas só fala da imagem de Deus. Então, no comentário do narrador, não tem a semelhança. No comentário, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança. E outra coisa também, né? Façamos o verbo fazer, depois criou o verbo criar. São dois verbos distintos. Deus não diz na criação do homem, e viu que era bom. Isso Deus não fala sobre a criação do homem. Porque o homem não nasceu completo, não foi criado completo. Por 3 vezes o narrador diz que Deus criou o homem, criou a sua imagem, criou macho e fêmea. O ser humano faz parte da criação e traz a imagem, o ícone de Deus, porque tem o poder de dominar tudo que foi criado. Mas quando se refere ao verbo fazer, façamos, se refere a Deus aqui junto com o homem. O homem deve construir a semelhança do divino, deve se construir e fazer-se. Sendo criativo, é esta a realidade que o homem deve construir. Ser semelhante a Deus e aceitar o desafio de se construir. Pois ele não nasceu pronto e deve se criar, então. Né? Deus, então, não diz e viu que era bom, esse bom no sentido estético, né? Mas que o homem é uma construção, como Deus manifestou no seu ato criador, esse ato construtor criativo das coisas. O salmo que corresponde a esta leitura é o Salmo 103, 104. Um grande louvor é a grandiosidade do Deus Criador. Diante disto, já se deve louvar e bendizer o Senhor por tudo o que fez. A segunda leitura é tirada do livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15, até o capítulo 15, versículo 1. O povo de Deus, fugindo dos egípcios, passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto. É símbolo do batismo cristão. Deus salvou o seu povo da escravidão e da morte e afogou o exército dos egípcios. Deus age libertando o seu povo por meio de Moisés, e Deus age nos libertando por meio de Jesus. Moisés fez o povo passar da escravidão à liberdade. Jesus nos fez enfrentar o mar da vida, passando da morte à vida. O Salmo é tirado do livro do Êxodo, capítulo 15, quando Moisés e os filhos de Israel, isto é, Jacó, entoam um canto a Javé, que os libertou da morte e das mãos do faraó e seu exército. O louvor ao Deus que liberta. A promessa é que Javé conduzirá seu povo à terra prometida e ao monte santo Jerusalém. O santuário de Javé irá reinar junto com seu povo. A terceira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 55, do versículo de 1 a 11. Um convite de Javé. O povo no exílio da Babilônia, já libertados, esse povo é chamado a retornar a Jerusalém, né, e reconstruir a cidade e o templo. A palavra de Javé, expressão perfeita da sua vontade, nunca cai no vazio. Assim também, tudo se cumpriu. Em Jesus, a palavra de Deus foi feita carne e selou com o sangue da nova aliança, a eterna aliança, o nosso destino final. Nos aproximamos do arauto da mensagem, anunciador de uma boa nova. Oferece realidades abundantes e excelentes, os bens elementares da vida e a própria vida. Água e pão do primeiro êxodo, leite da terra prometida, vinho do banquete. A palavra de Deus, comparada aos grãos,
se compara agora com a chuva. Bênção primária de Deus, do ativo que fecunda a terra. Palavra que sai da boca de Javé, pois o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. O salmo aqui é tirado de Isaías 12. Salmo, cântico de confiança. Aquele que beneficia com seus dons, que é o Pai, para todos aqueles que se aproximam dele. A comunidade, então, diante dos benefícios divinos, é chamada a cantar a grandiosidade dessa presença de Javé Deus junto a seu povo. Ele que realiza proezas em favor deste povo. A Deus cabe louvores por tudo que fez. A quarta leitura vem tirada do Novo Testamento, da carta de São Paulo aos Romanos. Paulo fala sobre o batismo e nossa participação pelo batismo da morte e ressurreição de Cristo. A partir de então, todos os batizados devem levar vida nova. É um compromisso de fé e moral. Devemos uma vida nova. Se morremos com Cristo pelo batismo, viveremos com Ele na sua ressurreição, pois participamos do mistério de Cristo. A morte de Cristo na cruz foi única e irrepetível, e por isso somos chamados a viver para Deus e só para Ele. O salmo responsorial é o Salmo 117 e 118. É um salmo de aleluia. Somos chamados a dar graças a Deus por tudo, pela sua bondade e misericórdia. Esse salmo volta no dia da ressurreição. Javé agiu por meio do seu povo e nos deu a vida. Pois aquele que foi rejeitado, para nós se tornou a pedra de ângulo, a pedra que dá unidade à construção. O Evangelho é o Evangelho do ano C. É Lucas, capítulo 24, de 1 a 12. As mulheres vão ao túmulo e encontram o túmulo vazio. E recebem o anúncio dos 2 homens vestidos de branco, que anunciam às mulheres: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ressuscitou. O anúncio das mulheres dá veracidade à cena. No tempo de Jesus, testemunhos de mulher não valiam nada. O testemunho válido é só de 2 homens ou mais. Mas por que os evangelistas então colocam as mulheres como testemunhas, se o fato de manterem elas como testemunhas desqualificava o texto e desqualificava o evento da ressurreição? No ambiente onde se nega qualquer palavra de mulher. Porque, sendo verdade, não se pode negar que elas foram testemunhas vivas do acontecido no túmulo e da mensagem recebida. Então, rompeu-se com esse preconceito, colocou as mulheres como testemunhas para dar validade àquela realidade. Então, é verdade. Se não fosse assim, não teria sentido colocar o testemunho das mulheres. A antífona de comunhão é tirada da primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 8. O Cristo, nossa Páscoa, foi imolado na cruz. Celebremos a festa com pão sem fermento, a Eucaristia. O pão da retidão e da verdade, aleluia, isto é, Deus seja louvado. O pão vivo e verdadeiro que desce do céu e diz: minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. Feliz Páscoa para todos.